Pessoal, o nosso presidente da República, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, parece que está surtado, tá fazendo discursos aí, falando besteira pra caramba, como sempre. Aliás, se tem uma propaganda boa contra o governo Lula, é deixar o Lula fazer discurso e falar de improviso. Esse é o melhor propaganda para a direita que existe, é deixar o Lula falar de improviso, porque depois é aquela coisa, né? Viraliza na internet um monte de cortes aí com as falas absurdas que ele faz. E aí a culpa é da internet, gente. Você entendeu? O problema aí é que a culpa depois, ele fala que a culpa é da internet, né? Que é um absurdo, que o pessoal fica espalhando fake news. Nunca é ele que falou as besteiras, né? E por culpa disso, viralizou os cortes aí com as falas das besteiras dele. Vamos assistir aqui, pessoal, que vocês vão ficar impressionado aqui com tudo que está acontecendo, né? Ele está surtado, vocês vão entender o porquê, eu vou mostrar aqui o porquê que ele está surtado, porquê que ele está apavorado, vocês vão entender tudo e vão ver aqui as falas absurdas que ele anda fazendo. Vamos lá, pessoal, só não esquece de deixar um like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário, beleza? Vamos lá ver o velhinho da picanha. É preciso que a gente se lembre que vai ter uma eleição. E é importante se lembrar que se a gente não for esperto, a mentira vencerá a verdade. Quando ele fala a mentira vencerá a verdade, o que ele está querendo dizer é que as provas do fiasco do governo dele, né, as provas das besteiras que ele fala, de tudo que é errado que está acontecendo no governo dele, né, apoio a Maduro, né, financiamento aí de ditaduras comunistas, os rombos fiscais que estão acontecendo no Brasil, os dados falsos do IBGE, né? Você sabe que o IBGE está maquiando as aparências das coisas aí, né? Para parecer que o governo Lula vai bem. Então essas coisas que ele diz que são mentiras, porque são contra o governo dele. Então tudo que se fala de verdade e é contra o governo dele, ele chama de fake news. Então eu estou contando essa história para vocês, porque eu vou dizer como que é as coisas. Fique esperto. Fique esperto. Vocês viram Fique esperto com as mentiras que o Lula vai contar. que destruir, com 3 porradinhas que eu dei, destruir 2 moedas que demorou tempo para fazer. Com 2 porradinhas. Então, para destruir, é muito fácil. Eu sei como é que nós pegamos esse país em 2023. Pegou o país com superávit, é exatamente o que ele falou. Para destruir é muito fácil. Apenas em um ano de um superávit de quase 60 bilhões de reais, ele partiu para um rombo de quase 200 bilhões de reais. É bem fácil destruir, realmente o Lula tem razão. Eu sei como é que nós pegamos esse país. Nós estamos chegando na hora da verdade. Quando vocês receberam uma notícia no Zap, antes de vocês passarem para alguém, se certifique se o canalha que passou para vocês... Principalmente quando for os dados do IBGE, você se certifique de que aqueles dados são verdadeiros mesmo, ou se não existe maquiagem, né? Não está reproduzindo uma outra coisa que o outro canalha fez. Ajudar o assinante a entender como essa arrancada... Bom, ele tá surtado e agora vocês vão entender, né? É por conta disso daqui, né? Dá uma olhada aí que vocês vão entender o porquê que o velhinho da picanha tá com tanta raiva da internet, né? Olha aí. do Flávio Bolsonaro está sendo construída. A gente divide o eleitorado brasileiro em 5 grupos: os lulistas, a esquerda não lulista, os independentes, o eleitor de direita não bolsonarista e o eleitor bolsonarista. E olha, assinante, o que a gente descobre. O Flávio Bolsonaro tem 77% do apoio das intenções de voto entre o eleitor bolsonarista. Aqui nessa coluna está mais próxima de mim, que a gente está avaliando. Ou seja, ele já está... A transferência de voto no bolsonarismo já é gigante nesse caso para ele. Mas o mais importante para essa análise é o que acontece com a direita não bolsonarista, que é essa outra coluna que está aqui. O Flávio Bolsonaro já tem metade, aproximadamente, das intenções de voto na direita não bolsonarista, mesmo no cenário com Tarcísio, Ratinho, Caiado, Zema, etc. Ou seja, enquanto há vácuo, espaço deixado, o que a gente vai observando é que o Flávio, aos poucos, vai ocupando esse lugar, e ao ocupar esse lugar, ele vai se consolidando nesse segundo turno. Qual o desafio dele, no entanto, Marina? É a coluna do meio. Eu já disse várias vezes, e repito, quem define a eleição não é o polo. O Brasil passa por uma polarização calcificada, mas o centro, o independente, é que é decisivo no processo. Olha no caso do independente o que está acontecendo. Lá, o Lula tem 23%, o Flávio só tem 9% e o Tarcísio tem 15% das intenções de voto. Aquela coluna do meio ali, a gente vê claramente que aqui o Tarcísio tem uma propensão, né, uma capacidade de angariar votos maior do que a do Flávio Bolsonaro, e isso faz diferença. E o Flávio tá igual o Ratinho, né? Exatamente, Ratinho e Flávio têm ali o mesmo desempenho. Último ponto para mostrar essa arrancada do Flávio, como essa pesquisa consolida ele nesse segundo lugar, é a disputa, eu ia pedir a disputa de rejeições, não sei se o time
Tem lá, mas olha, o Flávio está crescendo nesse segundo turno. Isso, obrigado. Agora. Aqui a gente vê talvez o grande movimento da pesquisa, né? O Lula mantém 43% aproximadamente de potencial de voto contra 54% de rejeição. E o Flávio Bolsonaro, que tinha uma rejeição de 60% em dezembro, no vácuo deixado pela direita não bolsonarista, recua a rejeição e chega a 55 pontos. Uma queda muito significativa para quem estava buscando consolidar a sua candidatura. Então você imagina, em tão pouco tempo, né? Porque o Lula está fazendo campanha desde 2023. Em janeiro de 2023, quando ele assumiu a presidência, ele já começou a fazer campanha para 2026, né? E além disso, ele vem detonando aí o Jair Bolsonaro o tempo inteiro. Cada discurso que ele faz, ele não fica um discurso sem criticar o Jair Bolsonaro. E depois fala, né, que não tem ódio, né? O discurso dele é um discurso de ódio. Em todas as falas do Lula existe um discurso de ódio. Se você prestar bem atenção, você vai ver que ele faz um discurso de ódio constantemente. Bom, então por que ele está apavorado? É isso daí. Em um mês e pouco de confirmação da candidatura do Flávio Bolsonaro, ele já subiu pra caramba, né? Eu não estou aqui fazendo nem propaganda, nem despropaganda do Flávio Bolsonaro. Cada um vai escolher o melhor candidato para si, né? O importante é que a gente vote na direita. Eu sou dessa opinião. O importante é a gente tirar essa gente do poder, porque eles estão destruindo o país, né? Ao contrário do que o Lula fala, né? Eles pegaram um país que estava crescendo, com superávit, e estão destruindo ano a ano, né? Mês a mês, eles estão destruindo o país, endividando cada vez mais, deixando o país numa situação cada vez mais difícil. Tanto é que as previsões para 2027 é que não vai ter dinheiro nem para as coisas básicas, né? O governo, quem assumir em 2027, vai ter muita dificuldade para governar, porque vai faltar muito dinheiro. Então é isso, ele ficou surtadão, né? Porque ele está percebendo que as pesquisas estão mostrando que ele pode ser, sim, derrotado facilmente, né? Porque você conta isso daí, se você somar o que tem de votos para os outros candidatos, além do Flávio Bolsonaro, e somar tudo, porque quem é de direita vai votar na direita no segundo turno. E aí, meu amigo, já era o Lula, porque a rejeição dele é bem grande, você vê que é maior de 50% lá, então tá difícil pro Lula nessas eleições aí, né? Mas a gente não sabe as caixinhas eletrônicas, né? Que comportamento que elas vão ter, né? As caixinhas eleitoras, né? Como é que elas vão se comportar nessa eleição, né? Mas vamos ver aqui agora um outro discurso que ele fez agora também no finalzinho dessa semana. Vamos lá. Pobre não precisa estudar, porra. Vocês nasceram só para trabalhar. Vamos voltar um pouquinho aqui que deu uma picotada, vamos ver. É porque pobre não precisa estudar, porra. Vocês nasceram só para trabalhar. Olha aí, ele dizendo para os pobres, vocês nasceram só para trabalhar. Será que a gente não percebe isso? Será que você não percebe? Pobre não nasceu para estudar. Pobre nasceu para trabalhar. Estudar é filho de rico, que pode fazer estudo na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha, em qualquer lugar. Mas aqui não. Aqui nós temos que ser cortador de cana, fazedor de prédio. As pessoas adoravam dizer, como é bom nordestino, ele sabe trabalhar na construção civil. A gente não quer ser só pedreiro, ajudante de pedreiro. A construir. Tá aí, pessoal, ele tá dizendo, né? Ele foi falar num evento que era comemorativo ao salário mínimo, né? Uma comemoração de não sei quantos anos em que o salário mínimo foi implementado. Aí ele tá falando sobre estudo, misturando estudos, né? Que as pessoas não conseguem fazer um curso superior, né? Então ele tá aqui misturando curso superior com salário mínimo. É um discurso meio duvidoso e meio complicado. Além do que, é óbvio que essa fala dele aí, ele estava querendo dizer, né, que de modo geral os governos que houveram até agora levavam pobre, e pobre era para trabalhar, não era para estudar, não era para progredir, era para ser peão de obra, como ele deu a entender aí, né? Só que aí, vamos falar a verdade, nós tivemos lá 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, Lula no governo, aí 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, Dilma, né? São aí já 12, 14 anos. E agora nós temos mais 3 anos de Lula no poder, são 17 anos do PT no poder. E o que aconteceu? Cada vez os pobres estão mais pobres, né? Cada vez existe mais pobreza no Brasil. Ele fala que acabou com a pobreza, mas isso é uma mentira. O Lula fala qualquer coisa, ele inventa dados aí e fica prorrogando, como ele já mesmo declarou, né? A gente inventava dados, ia falando aí, porque as pessoas acreditam e as pessoas não vão conferir. Na verdade, se nós temos aí
Mais de 50% da população dependendo de Bolsa Família e outras bolsas para conseguir sobreviver, isso significa que o país está num estado lastimável. As pessoas estão muito pobres, senão não haveria necessidade de ter tanta gente recebendo Bolsa Família e outras bolsas. Essa é a realidade. Eles comemoram a quantidade enorme de pessoas no Bolsa Família como se isso fosse um mérito. E isso, na verdade, é um demérito. Na verdade, isso é uma prova cabal e total do fracasso que vem sendo os governos do PT durante esses 17 anos. Se depois de 17 anos de governo do PT, ainda nós temos mais de 50% da população necessitando receber bolsa, gente. Pelo amor de Deus, cara. Olha, qualquer imbecil entende isso, né? Vamos lá. E o discurso para falar com essa gente. Bom, então ele falou, né? Vamos voltar aqui só para entender a sequência aqui dos vídeos. Ele disse, né, que pobre só tá lá para trabalhar, nasceu só para trabalhar, não pode progredir. Agora vamos ver o que ele fala quando as pessoas progridem. Como é que a gente vai convencer pequeno e médio empresário a votar em nós? Vocês pegam as pesquisas de opinião pública, a gente está percebendo que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham. Majoritariamente não existe, é majoritariamente. Ele tem um probleminha de dicção, né, nosso presidente. Até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Você vê, olha, coitado do Lula, um metalúrgico que ganha 8 mil reais aí, progrediu um pouco na vida, melhorou. Vamos ver o que ele fala. Já não quer mais votar no PT. Pega a pesquisa. E você percebe que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a... Olha aí, pessoal, basta melhorar 1 milímetro na sua vida, 1 milímetro no seu aprendizado. Isso é fala do Lula, não sou eu que estou dizendo. E você já não vai querer mais votar no PT, cara. Então entenda isso aí. Por isso, né? Por isso que depois de 17 anos de governo Lula, ele vem e faz um discurso de que pobre é para trabalhar, pobre não é para melhorar a qualidade de vida e muito menos o nível intelectual. Não é para você estudar, é para você permanecer pobre, porque assim você permanece votando no PT. Deixa seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e volte para assistir novos vídeos.